Se tem uma coisa que incomoda e muito é a dor, tá? E à medida que os anos vão passando, parece que as dores, né, vão surgindo de onde não existia, do nada, né? A gente está aqui no estúdio com o doutor Tiago Franco, né? Tiago Freire, que é essa daí, é quiropraxista. É Quiropraxia. Isso. fisioterapeuta especializado em quiropraxia. Exatamente. Pronto, seja muito bem-vindo, viu, Obrigado, doutor? Alex. A Mirella, na verdade, ela vai estar aqui servindo de ser a nossa paciente, modelo. né? A nossa modelo, tá? E a gente vai falar dessas dores, né? Que acabam surgindo aí por conta de algum problema de postura. A postura, doutor, já quero começar falando disso. Ela, de fato, ao longo dos anos, pode ocasionar lesões, se é que assim, se eu estiver errado, você me corrija, por Claro. favor, doutor. Mas ela pode estar ocasionando lesões a longo prazo? Então, infelizmente sim, né? A vida moderna nos sujeita a posturas cada vez piores, né? A gente passa Sim. muito tempo segurando aqui, ó, o smartphone, muito tempo no Sim. computador. Então, isso acaba gerando uma carga muito grande para a nossa coluna e articulações. Com o passar dos anos, as articulações vão sofrendo, os músculos vão tensionando e a gente acaba tendo dores, inflamações, aquelas lesões articulares que infelizmente incomodam muito. Pronto, agora deixa eu te fazer uma pergunta que a gente fica Claro. muito focado nessa questão da coluna, quando na verdade pode acontecer no corpo todo. Eu falo por experiência própria que de um tempo para cá, por exemplo, eu não estou conseguindo nem malhar. Eu não sei se eu estou muito tempo parado, né, sem poder malhar, ainda por conta, não sei se isso também pode ser apontado como uma das causas, por conta lá da pandemia que eu tinha o costume de malhar. Malhava todos Claro. os dias. Aí fiquei 2 anos aí parado, né? E emendei, acabei ficando 3 anos parado. E agora eu não estou mais conseguindo ter a força e dói. Está tudo muito sensível, dolorido. E as pessoas ficam muito voltadas à coluna. Isso pode acontecer no corpo todo, doutor? E, infelizmente, sim, isso veio com a pandemia se agravando, né? A gente ficou muito tempo em casa, muito tempo parado, muitas pessoas não puderam ir malhar ou praticar seus esportes, então os músculos acabaram enfraquecendo. O músculo mais fraco deixa a articulação um pouco mais instável, né? Então a coluna sai do lugar, a articulação sai do lugar, é sobrecarregada e com isso vem dores e inflamações. O fortalecimento muscular é muito importante, porém, às vezes, a gente precisa dar uma passadinha no fisioterapeuta, organizar ali com a quiropraxia, colocar a coluna no lugar, uma articulação ali, tornozelo, joelho, pé, quadris, para melhorar essas dores. Isso, no caso, na verdade, é um tratamento que vai sendo acompanhado, né? E que você nunca tem que deixar de ser feito. Não é como se fosse, se eu estiver Sim. errado, eu vou falar grosso modo, a manutenção de um carro, é isso? Você Sem tem que estar dúvida, dando sem uma dúvida. manutenção para que ele desempenhe todo o processo, né, de forma melhor possível. A gente costuma dar esse exemplo, né? A verdade é que assim, a gente faz manutenção do carro, que é um equipamento, é uma máquina, que está sujeita ali, passa num buraco, você puxa o volante para lá e para cá, com o corpo da gente acontece da mesma maneira. A gente acaba fazendo e se sujeitando a movimentos que podem desorganizar mecanicamente o nosso corpo. Então, uma ida ao fisioterapeuta regularmente vai garantir que o corpo esteja bem alinhado para praticar qualquer atividade e para que a gente trabalhe e viva aí saudavelmente. Pronto, doutor, eu vou aproveitar a sua presença aqui para perguntar sobre a questão da hérnia de disco, tá? Sim. A pessoa que tem um sobrepeso, a pessoa que está com um peso acima, né? Existe algum tipo de exercício que a gente possa estar fazendo em casa, né? Para estar aliviando? Eu sei que o certo, o correto é procurar um profissional, mas no dia a dia, para quem está em casa, existe uma forma mais rápida de você, né? Algum tipo de alongamento Claro, para claro estar que sendo sim. feito? O ideal é que a pessoa procure realmente um especialista para ter todas as informações. O que é hérnia de disco? A hérnia de disco é um deslocamento do disco intervertebral, que é um amortecedorzinho que a gente tem entre as vértebras. Certo. Todos nós temos. Eventualmente, esse disquinho ele pode sair do lugar e comprimir ali um nervo. Quando ele comprime o nervo, a gente sente aquela dor que chega a ser incapacitante. Algumas pessoas não conseguem nem andar. Trava Trava mesmo. tudo. O que a gente pode fazer? Como o travamento gera muita tensão muscular, a gente pode usar uma compressazinha quente, qualquer um tem em casa, pode esquentar ali uma água, umedecer, por exemplo, uma toalha e colocar no local ali na coluna. Isso já vai diminuir um pouquinho a tensão muscular, já vai aliviar um pouco o sintoma. Pode fazer um movimento aqui, ó, leve de extensão da coluna. Esse movimento de extensão pode ir ali, ó, aos poucos, bombeando o disco intervertebral para melhor posicioná-lo. E alongamento, pode, por O exemplo... agachamento, ele é indicado?
o agachamento nesse momento não é bem-vindo, porque quando a gente agacha, ó, a gente pode colocar muita carga nesse disco que já está ali com uma condição de fragilidade. Eu tenho acordado, né? Geralmente quando acordo muito travado. E aí o que acontece? Quando eu acordo e vou direto para o banho, de um tempo para cá, eu tenho começado a fazer os agachamentos, né? Só que o agachamento, embora ele seja um exercício muito, né, que você faz ali em casa e tal, fácil, popular, é fácil, mas é perigoso, porque há 2 dias atrás eu quase que dou uma travada na hora que eu abaixei, que eu fui levantar, corre esse risco? Infelizmente, sim. Então, a gente tem que lembrar que o disco intervertebral é um amortecedor e o movimento de se agachar, ó, demanda ali um amortecedor funcionando bem. Certo. E, às vezes, isso não está presente numa hérnia de disco, por exemplo, o disquinho ali não funciona bem como amortecedor. Então, assim, é bom evitar o agachamento. Quando a gente acorda, assim, com uma sensação de que o corpo está com menos mobilidade, é porque durante a noite os líquidos corporais eles se dilatam um pouco, a temperatura do corpo cai, então a gente pode mobilizar, antes de levantar da cama, por exemplo, se espreguiçar bastante, fazer movimento de alongamento, puxar uma perna em direção ao tronco, mobilizar um pouquinho a coluna fazendo uma leve extensão, isso ajuda, antes de levantar da cama. Tá. De volta aqui com o doutor, né, Tiago Franco Freire, quiropraxista, e nós vamos falar justamente sobre o que as pessoas querem saber, sobre aquela zoadinha, né, quando pega no pescoço, muitos vídeos que são divulgados nas redes sociais. Estava com o Tiago aqui conversando, né, nos bastidores, nós somos amigos de uma pessoa muito em comum, né, Dona Ivetinha Sangalo, um beijo para essa artista maravilhosa. Ivetinha já faz tratamento, já cuida aí com você há quanto tempo? Há muitos anos, mais de 10 anos, mais de 10 a gente anos, faz né? Esse trabalho, porque Ivete é uma atleta profissional, né? Um atleta da voz e um atleta do trio, né? Da disposição que ela tem. Pois é, todos vocês, Lincoln aí dançando, as meninas que dançam com ele, a gente percebe que essa expressão corporal, né? Depende de muito condicionamento físico e também de uma postura alinhada, de uma coluna no lugar. Com certeza. Agora, Tiago, fala pra mim, a quiropraxia, nós estamos aqui com a Mirela. Mirela, muito boa tarde, viu? Boa tarde. Seja bem-vinda aqui. Ela está microfonada, né? Ela se dispôs a participar aqui do nosso programa para o nosso querido Tiago também mostrar para vocês na prática, né, como funciona. Mas a quiropraxia, ela ficou, né, mais envolvida, né, com a população aqui no Brasil a partir de quando? Então, a quiropraxia ela tem mais de 100 anos. Sim. Já. Foi uma técnica criada nos Estados Unidos por um médico americano. Mas já tem mais de 40 anos que ela está no Brasil e sendo disseminada, né, como uma técnica muito praticada. A gente tem visto na internet aí muitas pessoas fazendo e aplicando os estalos da quiropraxia. E aí essa técnica, né, foi se popularizando e muita gente aí tem curiosidade. Mas é uma técnica já de muito tempo. Que maravilha. Então, nós vamos mostrar agora, né, um pouco dessa técnica aqui ao vivo, né, e que o doutor Tiago vá falando, né, o processo, o passo a passo, para também ninguém estar em casa, né, querer fazer sozinho ou com pessoas, ou vizinho, um colega, para te dar esse apoio. Nós temos que ter um profissional, né, como o doutor Tiago aqui, para a gente se responsabilizar e fazer essa técnica acontecer de verdade e a sua melhoria acontecer de verdade. Bora lá, doutor Tiago, fique à vontade. Pode explicar para a gente. Alex me fez uma pergunta que eu acho que é muito importante que a gente esclareça e até fazer um alerta a toda a população. A gente tem visto muitos vídeos na internet, né, TikTok, Instagram, etc., com as pessoas instalando a coluna. Sim. E ele me perguntou do risco desse estalo. Então, é muito perigoso nós fazermos esses estalos com pessoas que não conhecem a técnica ou que não estudaram, que não têm habilitação para empregar o movimento correto. A gente tem que lembrar que a coluna vertebral guarda uma parte importante do sistema nervoso central. Ela é muito rica em inervações e qualquer movimentação que saia do padrão ali fisiológico pode incorrer num sério risco de lesão. Portanto, por favor, não apliquem essas técnicas em casa, não deixe ali o colega da academia, às vezes... Prestou atenção? Quer dar uma ajuda ali, deixa eu instalar a sua coluna, procure um profissional. A gente já tem aqui em Salvador e muito disseminadamente no Brasil, excelentes profissionais que podem aplicar a quiropraxia, alinhar a coluna, restabelecer a condição mecânica do corpo e trazer muitos benefícios para a saúde. Então fica aqui a dica. Agora, já que o senhor falou nisso, qualquer fisioterapeuta ele está apto aí a fazer, né, essas técnicas da quiropraxia ou precisa ter uma especialização?
A fisioterapia é a profissão que abraça a quiropraxia no Brasil. Fora do Brasil, a quiropraxia é uma profissão independente. No Brasil, a gente já tem profissionais quiropratas, quiropraxistas que vieram e estão se especializando. Correto. Mas, nesse momento, fisioterapeutas que se especializam na técnica podem e devem aplicar a quiropraxia. Então, procure um fisioterapeuta, vá se informar que vai dar tudo certo. Que maravilha. Preparada, Mirela? Então pronto, por favor, doutor. Então, Mirela, a gente já fez uma avaliação prévia. A Mirela é uma colega que se prestou a vir aqui nos ajudar. A gente identificou que Mirela tem escoliose. A escoliose é aquele desvio lateral da coluna vertebral. Nesse caso, a gente vai observar muito evidentemente que ela tem aqui uma assimetria dos membros superiores. Então, quando a gente puxa o braço, ó, a gente percebe que um braço ele está um pouco mais comprido que o outro. Sim. Isso a gente vai ter como um parâmetro aqui da avaliação. O estalo nada mais é do que a liberação de um gás que fica ali aprisionado na articulação. Então, as pessoas acham que é o contato entre as articulações, mas não é. Claro, é um gás que fica ali acumulado? Que fica acumulado ali por conta de uma série de reações químicas. A gente tem um líquido na articulação que lubrifica ali a articulação. E aí esse gás fica ali como uma bolinha de ar. Quando a gente faz a movimentação de correção, ó, relaxa aqui um pouquinho, ó, para o outro lado. Esse estalo aparece como se fossem bolinhas de ar estourando. Entendi. Se a técnica for aplicada da maneira correta, ela não incorre em absolutamente nenhum risco. Problema nenhum. Problema nenhum. Mas tem que ser aplicada da maneira correta e, claro, com um profissional habilitado. E aí, tudo bem? Tá sentindo bem? Tá tudo certo? Eu já senti soltar. Ó, que bom. Claro que isso é uma demonstração, a gente já fez uma avaliação prévia. Então, a gente vai medir de novo, vamos ver se aqui, ó, se a gente já conseguiu algum benefício, ó. Observem que a gente já tem, ó, o comprimento dos membros superiores já voltou à normalidade. Isso porque a gente já fez uma correção aqui na coluna cervical, no pescoço, e já deu uma informação para o sistema nervoso central que a movimentação e o alinhamento da coluna estão melhores. Mas para cada disfunção da coluna, podemos dizer assim, ela tem a escoliose, né? Outro paciente que esteja aí com algum outro problema na coluna. Cada técnica da quiropraxia vai ser diferenciada para esse tipo de processo? Para cada situação, a gente vai ter uma técnica, para cada situação, a gente vai ter uma manipulação. Sim. O que a gente fez aqui foi só um exemplo. Mas, assim, o ideal é que a gente corrija o corpo todo. Certo. As pessoas imaginam que a quiropraxia funciona só para a coluna, mas não. A gente tem que avaliar todas as articulações e manipular todas as articulações. Entendi. Tornozelo e pé, joelho, e corrigir a mecânica como um todo. Para quem tem problema de lombar, a quiropraxia também funciona. Lombar, dorsal, cervical, para quem tem problema de enxaqueca. Eu já tinha conversado antes com Mirela, ela tem um problema de enxaqueca que provavelmente vem dessa disfunção aqui que ela tem na coluna cervical, na parte do pescoço. Ajuda muito. A gente acaba lendo algumas coisas na internet e é sempre bom a gente ter, né, um profissional ao lado aqui para nos confirmar ou não. Problemas na coluna, quando são, né, desencadeados e ficando de uma forma um pouco mais agressiva, pode desenvolver outras doenças também no corpo? Sem dúvida nenhuma. A gente considera na quiropraxia que o corpo tem uma inteligência, a gente usa um termo como inteligência inata. Então, o que nós fazemos é despertar essa inteligência inata para que o corpo ele tenha mais saúde. Quando a gente tem um problema de coluna, a gente está falando numa parte do corpo que é muito rica em inervação e guarda o sistema nervoso central. Então, a comunicação do sistema nervoso central com o resto do corpo fica comprometida. Sim. Quando a gente ajusta qualquer segmento, a gente melhora essa comunicação. Automaticamente, o corpo como um todo vai ter mais saúde. Maravilha. No caso, né, de Mirela, que tem aí a escoliose, vou pegar o exemplo dela. O ideal seria quantas vezes no consultório, quantas vezes fazer a quiropraxia numa semana? O que é aconselhado? Então, para cada caso, a gente vai fazer uma avaliação e vai determinar uma frequência ideal. Mas, normalmente, a gente recebe o paciente uma vez por semana e consegue ali ajustar. A gente não pode fazer em dias consecutivos, porque é uma manipulação que vai gerar uma repercussão no corpo muito complexa. Então, a gente precisa que o corpo, o sistema nervoso central, tenha um tempo para entender aquela correção. Entendi. O senhor gostaria de exemplificar algum outro processo aqui com Mirela?
alguma outra função que poderia ser feita para os nossos telespectadores? Léo, você falou da coluna lombar. Sim. A dor na lombar talvez seja a dor mais frequente aí que a gente observa na população. Alguém? Então, Mirella, deita um pouquinho de lado, virado para cá. É como eu expliquei, a quiropraxia pode ser aplicada em qualquer segmento articular. Certo. Chega um pouquinho mais para cá, ó. A gente vai colocar essa mão aqui. A gente trabalha em alavanca. Fica parecendo que a gente usa muita força para fazer as manipulações. Eu estou ao lado dele e percebi claramente que não tem. Então são manobras muito suaves. A gente vai achar aqui a coluna lombar, ó. Relaxa um pouquinho, ó. Inspira. Solta o ar. Já foi. Tudo bem? Uhum. Essa foi uma correção desse segmento articular. Deita de barriga para cima. Aí a gente vem para os membros inferiores. Como eu expliquei, ó, a gente já fez a correção, então a gente não vai achar uma dismetria, ó. Os dois lados eles estão equilibrados. Mas a gente pode também fazer uma manipulação aqui dos pés, ó. Já ouviu o estalinho aí? Não sei se aí de casa dá para ver ou ouvir o estalo, mas aqui... Ó. Tudo bem? Tá Então, tranquilo? Tudo maravilha? Tô Agora, minha gente, que a gente está aproveitando. entendendo porque Dona Ivete Sangalo fica toda serelepe em cima de um trio elétrico, em cima daquele palco, para um lado para o outro, subindo e descendo, sem problema nenhum. Agora, para grávidas, né? Acabei lembrando aqui de Ivetinha na época grávida. Para as mulheres que estão grávidas, é aconselhável também fazer no período da gestação? Também, mas a gente lembra que a gestação é um período muito especial para a mulher, com mudanças aí no corpo, existem manobras específicas, existe uma avaliação muito específica para o momento da gestação. Mas, por exemplo, uma manobra dessa de tornozelo e pé, às vezes um Seria desconfortozinho tranquilo. do joelho, seria tranquilo. Ok. O doutor Tiago, minha gente, vai participar de um evento, né, que ele gostaria também de convidar vocês que estão nos assistindo. Fique à vontade de convidar. Então, a gente gostaria de convidar todo mundo para o nosso evento. Mirella vai estar comigo também. O workshop Sentir, que vai acontecer agora no dia 22 de julho. Estaremos eu e um time de especialistas aí. Meu grande amigo Daniel Cade estará comigo. Sábado agora, né? Patrícia Vale. Sábado agora a gente vai falar sobre coluna, postura, óleos essenciais. A gente vai falar sobre alimentação saudável, natureza. Vai ser muito importante a discussão sobre saúde. De uma maneira geral, a gente está precisando discutir isso aí para a sociedade entender que a saúde é um contexto mais complexo do que simplesmente ir ali na farmácia e comprar remédio, né? Vai ser aonde o evento? O evento vai ser... Rua Doutor? Rua Doutor Borô, 215. Qual é o bairro? Apoio também da Colaboraí. Colaboraí. É no Rio Vermelho? É no Rio Vermelho? mas não vai acontecer no Rio Vermelho, vai acontecer num... Entendi. Ter mais gente, porque foi um sucesso. Graças a Deus, né? Graças a Deus que todo mundo aí vai se envolver. Procurem Não lá no só Instagram, com a gente está por lá e a gente está fazendo Dr. as Tiago, mas com outros publicações. profissionais também que vão estar envolvidos. Sim, sem dúvida. É isso aí. Doutor Tiago, fique à vontade aqui com a gente. Pode deixar seu contato também, rede social, que eu acho que é interessante para as pessoas se envolverem e quiser tirar alguma dúvida depois com o senhor. Pronto, é @Thiago Franco Freire, me procurem lá no Instagram. E @Sentir, a gente está por lá, sentir.br, @sentir.br. Nos procurem por lá, tem muita informação, muita coisa interessante. Léo, Bacana. obrigado, viu? Obrigado, doutor Tiago. Obrigado, viu, Mirella? Obrigada. Obrigado pela sua participação.